Então vejam que a gente colocou aqui no nosso esquema, para você entender de uma vez por toda o que é ativismo judicial. A gente distinguiu de judicialização, que é um fenômeno que acontece em todo mundo e que ocupa todas as esferas da vida, porque a lei regula tudo, e como a nossa Constituição é analítica, muita coisa é levada para o Supremo, então isso é judicialização. Outra coisa é segurança jurídica. O ativismo judicial, ele viola sim a segurança jurídica, mas outras coisas também violam a segurança jurídica, como a falta de sistema de precedentes, como a falta de respeito às próprias decisões, como a falta de estabelecer um marco temporal de que o novo entendimento só vale para frente e por aí vai. Então o ativismo é uma das causas de insegurança jurídica, mas não é todas, não se confunde com segurança jurídica. A gente ainda distinguiu ativismo judicial do abuso ou arbítrio. Alguns casos de ativismo judicial são abuso de poder ou arbítrio judicial. Quando? Quando tem um alto interesse, quando a decisão viola absurdamente a lei. Por exemplo, o caso em que o ministro Lewandowski ainda ele impediu que a ex-presidente Dilma ficasse inelegível, violando claramente a Constituição, texto expresso, claro, não tem o quê. E ele foi indicado pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Como que você não vai construir hipótese de que ele atuou de modo suspeito nesse caso, de modo a prestigiar ou beneficiar um partido, uma pessoa? Não tem como você deixar de construir essa possibilidade, essa hipótese. Isso lança uma séria dúvida sobre a credibilidade do judiciário. E isso se lança como um caso provável de um arbítrio ou de um abuso judicial. E aí, em quarto lugar, a gente tem os casos de ativismo que não se enquadram em abuso judicial, que são quando o ministro, para colocar uma visão de interesse público dele, ele cria a lei, ele muda a lei, ele derruba a lei. E esses casos de ativismo, eles podem se dar em duas situações diferentes. Uma primeira situação, quando esse ativismo ele segue a posição majoritária da sociedade, por exemplo, quando o Supremo ele proíbe o nepotismo, ou esse ativismo judicial ele pode se dar de modo contra-majoritário, e esse é o maior problema. Porque aí os juízes progressistas, os ministros progressistas, eles estabelecem novas regras de cunho progressista, como, por exemplo, aquela decisão que permitiu o aborto até 3 meses, quando isso é contra a vontade de toda a sociedade, isso jamais foi objeto de legislação pelo parlamento. Pelo contrário, na verdade, o parlamento legislou proibindo o aborto. E eles passam por cima do parlamento que representa a sociedade, não é para o judiciário atuar nesses casos. E aí ele atua de modo a impor uma visão particular de determinadas pessoas de cunho progressista que são contra-majoritárias sobre toda a sociedade, passando por cima, atropelando, usurpando as funções do parlamento.